Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, e vamos finalizar o capítulo, questões 584 e 584A. E preciso dizer, evidentemente, vamos encerrar o capítulo, mas não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso, né? Nem evolutiva nem cognitiva. A gente tem uma linha de raciocínio, de explicações e tudo mais, e quanto mais linhas você buscar, mais você vai ter informações precisas sobre o assunto, tá bom? Se você puder compartilhar, se você puder dar um joinha, se você puder curtir, né? Se você puder fazer um comentário, né? Deixar um comentário, você ajuda no engajamento, e com isso o YouTube e o Facebook acabam sugerindo, recomendando esse vídeo para outras pessoas, e pode ser que chegue na mão de quem realmente precisa, tá bom? Então vamos lá, questão 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai acarretando? Pergunta complexa, vou ler de novo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai acarretando? Resposta: na maioria das vezes, ele é apenas um instrumento de que Deus se utiliza para o cumprimento de seus desígnios, e essas calamidades, algumas vezes, são um meio de fazer um povo progredir mais rapidamente. Tá. 584A. Aquele que é um instrumento dessas calamidades passageiras e é alheio ao bem que delas pode resultar, uma vez que não se propôs senão sua meta pessoal, apesar disso tirará algum proveito desse bem? Resposta: cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que desejou fazer e a retidão de suas intenções. Olha, precisamos sempre ter em mente que nós vamos sempre preencher duas listas, que são distintas entre elas e pelas quais nós vamos receber de acordo com o que escrevermos nessa lista. Uma das listas é a lista das coisas boas que eu pratico. Todo bem que eu tenciono fazer, que eu tenho intenção de fazer, que eu quero fazer de livre e espontânea vontade, vão ser escritas nessa lista e eu vou receber por essa lista. Receber o quê? Se as pessoas agradecerem nessa mesma encarnação, ou se eu fizer para aparecer, para que as pessoas vejam, todos os demais vejam como eu sou bom, etc, etc, já vai estar ali ticado, já recebeu, já recebeu, já recebeu. Senão vai ficando em crédito para mim no plano espiritual. Certo? Nessa outra lista, aqui vão ser colocadas todas as barbaridades e todos os deslizes que eu fizer. Certo? E aqui eu vou receber por cada um deles. Ou seja, tem que reparar esse, reparar esse, reparar esse, reparar esse. E para cada deslize eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar para criar aversão aqui dentro para que eu não cometa outra vez, eu tenho que ser colocado à prova para ver se realmente eu criei a aversão aqui dentro e não sou capaz de cometer outra vez, e reparar, consertar cada um dos delitos nessa ou nas próximas encarnações. Perceba que são coisas distintas. Ah, Fábio, mas o Pedro diz na carta aos Romanos que a caridade cobre uma multidão de pecados. É verdade. Porque cada vez que eu faço a caridade desinteressada, eu estou reparando males que eu cometi. E realmente cobre uma multidão de pecados. Cada vez que eu ajudo alguém, eu estou reparando os males que eu cometi em outras encarnações. Jesus dizia: é preciso pagar o mal com o bem. Segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, não é fácil, não é comum, não é assim, normal nós conseguirmos, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, de nós conseguirmos imediatamente, diante de um mal, na hora já retribuir com o bem. Então, Jesus dizia basicamente
ou mais, querendo dizer mais a respeito de o mal que nós praticamos em outras encarnações. É preciso pagar o mal que eu fiz com o bem que eu posso fazer agora. Então é nisso que consiste a caridade, cobre uma multidão de pecados. Porque eu tenho uma lista, imagina o tamanho dessa lista que cada um de nós temos, com aproximadamente 65 mil encarnações. O quanto que nós escrevemos nessa lista. Provavelmente escrevemos muito nessa lista das coisas boas, mas e na lista das coisas ruins? Então é preciso que nós façamos o bem quanto nós pudermos, dedicando-nos mesmo a fazer o bem o quanto nós pudermos, para que então nós possamos ir cobrindo a multidão dos equívocos que nós criamos no passado. Porque estaremos reparando o mal que cometemos. Ah, Fábio, mas dá para espiar pelo amor também? Claro que dá para espiar pelo amor. Aliás, a ideia é essa. A ideia é que após o equívoco nós nos arrependamos, espiamos pelo amor, já consertando, portanto, e quando nós somos colocados à prova, nós já criamos a versão aqui dentro, a gente não vai cometer de novo. Então a nossa vida é muito mais fácil se espiarmos pelo amor, né? Porque a gente vai estar reparando já o mal que a gente cometeu. Então isso é extremamente importante. Extremamente importante. Nós não precisamos sofrer, não há necessidade nenhuma de sofrer, necessidade nenhuma de sofrimento, e eu expio, reparando o mal que eu cometi, já expiando pelo amor, e fatalmente, quando eu expio pelo amor, muito raro não acontecer isso, embora aconteça, mas muito raro não acontecer isso, eu crio a aversão aqui dentro e sou incapaz de cometer esse erro outra vez, e me colocando voluntariamente em condições de fazer outra vez, eu passo sem perceber, sem nem ter vontade. Sem sequer ter vontade de praticar aquele mal. Percebe? Então esse é o objetivo. Quando eu tenho a natureza de conquistador, e como no caso de Júlio César, ele foi escolhido, foi sugerido para ele, né? Olha, você não quer nascer como Napoleão Bonaparte, porque tem um monte de coisas que precisa ser feito, preparar o caminho para o espiritismo, fazer a revolução, criar coisas boas, trazer a carta magna de muitos países do Ocidente, que diz que todo ser humano é igual perante a lei, por exemplo, isso é uma coisa da carta magna de Napoleão e tudo mais, mas ele tinha uma característica de dominação do mundo, que cresce o olho, ele queria dominar o mundo. E até foi falado isso na reunião que estava tendo, inclusive Kardec fez parte dessa reunião, foi antes de Kardec encarnar, e foi até sugerido, falar, mas tudo bem, chamar Júlio César, ele tem condições de fazer tudo que a gente precisa que ele faça, ele vai ser realmente instrumento de Deus, né, nesse sentido, vai acabar promovendo desencarnes de quem tem que desencarnar, enfim, ele vai promover a evolução da França como nós precisamos. Mas e a hora que ele descambar para o lado de querer conquistar o mundo? Bom, aí a gente tira todo o auxílio de volta dele e cria condições para que ele seja impedido de fazer isso. Chamaram, ele aceitou, tudo que é combinado não é caro, né? Ele aceitou a situação e foi o grande Napoleão Bonaparte, com todos os equívocos, mas com todos os acertos também. E mesmo nos equívocos, era instrumento de Deus para que acontecesse aquilo que estava no planejamento encarnatório das pessoas que estavam encarnadas à época e que tiveram o destino que tiveram. Nada escapa ao planejamento encarnatório das pessoas. Nada escapa ao planejamento encarnatório das pessoas. Mas o fato é que, quando a gente fala em missões, via de regra a gente pensa em Chico Xavier, Francisco de Assis, Kardec, próprio Jesus, a gente pensa sempre o lado religioso, mas há missões, e uma grande missão que nós falamos no vídeo de ontem é a paternidade ou a maternidade. Isso é uma grande missão, aliás, uma das mais importantes. Eu me lembro inclusive do Chico Xavier, num caso do Chico Xavier que andava pela cidade de Pedro Leopoldo, indo para casa e com um grupo de pessoas, e atravessa a rua para beijar a mão, para oscular as mãos, para beijar as mãos de um sujeito que estava varrendo a calçada de uma forma totalmente anônima para o mundo.
E aí Chico disse, olha, nunca vi um ser com tanta luz. Tá, mas o que um ser com tanta luz estava fazendo encarnado aqui, sem que nós soubéssemos quem é? Porque nós temos essa ideia de que um ser de luz é missionário, como o Chico Xavier, por exemplo, né? Como Francisco de Assis. E o Chico explicou, não, acontece que o filho é um grande problema, que só um espírito com a categoria e a capacidade dele, a evolução dele, teria condições de aceitar para encarnar, para tentar torcer o pepino desde a infância. Por isso que é a importância da infância ser desse jeito, né? Com o cérebro novinho para a gente escrever coisas ali, como eu disse no vídeo de ontem, por exemplo. Então, uma missão extraordinária, um espírito extremamente evoluído, muito iluminado, com a missão única e exclusiva de ser pai daquele sujeito que precisava encarnar ali, e só ele tinha a paciência suficiente para aguentar aquele sujeito e domar as más inclinações, ou pelo menos a maioria delas, daquele sujeito. Então, missão todos nós temos. Vou colocar no plural. Missões todos nós temos. Basta que nós façamos o melhor possível, porque sempre vamos preencher duas listas. E tomara que essa lista aqui das coisas ruins seja menor do que essa lista aqui das coisas boas. Tomara, né? Tem um resumo de Kardec para a gente finalizar o capítulo. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corpórea. No estado errante, ou seja, lá no plano espiritual, ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau do seu adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, ocupam-se do progresso, dirigindo acontecimentos e sugerindo ideias que propiciem esse progresso. Assistem, ajudam os homens de gênio que colaboram para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros mantêm sob sua tutela indivíduos, famílias, agrupamentos, cidadãos, cidades e povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, do qual são os agentes diretos. Os espíritos vulgares, comuns, tomam parte em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhes proporcionará os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é por despeito do bem que ainda não podem gozar. Um resumo extraordinário, sucinto ao extremo, de tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo 10º, que nós começamos no dia 8 de julho, Ocupações e Missões dos Espíritos. O primeiro vídeo foi no dia 8 de julho, com a pergunta: os espíritos têm outra coisa a fazer além do aperfeiçoamento pessoal? E aí fomos até hoje, né, com o capítulo 10º, com esse resumo extraordinário que eu vou ler. Tem tempo? Vou ler de novo do Kardec para a gente guardar bem. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corpórea. No estado errante, desencarnado ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de seu adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, ocupam-se do progresso, dirigindo acontecimentos e sugerindo ideias que propiciem esse progresso. Assistem, auxiliam os homens de gênio que colaboram para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros mantêm sob sua tutela indivíduos, famílias, agrupamentos, cidades e povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, da qual são os agentes diretos. Os espíritos vulgares, comuns, tomam parte em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que Deus lhes proporcionará os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é por despeito do bem que ainda não podem gozar. Certo? Então, é isso. Esse foi o capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, e amanhã nós vamos começar o capítulo 11º e vamos falar dos 3 reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem, e o que é metempsicose. Nome bacana, né? Mas isso tudo a partir de amanhã,
aqui nas Gotas de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.